moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, por um acaso, vocês já se perguntaram como que a gente consegue identificar o sexo de um indivíduo? Vocês devem estar pensando, né? Essa é fácil. Mas será? Será que é fácil a gente identificar o sexo do indivíduo? Na verdade não, galera, porque existem inclusive fatores ambientais que vão determinar o sexo do indivíduo, como por exemplo, a temperatura. Então, bora lá ler essa tirinha da tartaruguite aqui, que é do Projeto Tamar. Então ela fala o seguinte: quando ainda estamos nos ovinhos, o sexo ele é determinado pela, olha lá, temperatura da areia. Quanto maior a temperatura, teremos fêmeas. E quanto menor a temperatura, teremos mais machos. E, gente, não vale ficar bravo com a Pro, não pode. Se ficar bravo, tem que, ligar lá no Projeto Tamar, que é de lá a ideia, tá? E aí, ela segue falando. Quer dizer que até na temperatura nós somos superiores aos machos? Com certeza que sim, minha querida. Pois é, gente. Mas meninos, não fiquem bravos. Ainda não. Porque nas tartaruguitas é assim, temperatura alta, fêmeas, temperaturas baixas, machos. Só que no jacaré é o contrário. Temperaturas altas é macho, temperaturas baixas, olha lá, é a fêmea. Então, tá variando aí. Temos alguns organismos que até determinado período de dias ele é de um sexo, depois modifica. Temos indivíduos que, nossa senhora, aqui não tem macho, então ele vai mudar o sexo para ter mais machos. Aqui tem muito macho. Depois ele retorna para a fêmea. Então, olha aí, vários fatores influenciando. Temos também o caso aqui das abelhas. Como que a gente vai determinar se é macho ou se é fêmea? Nesse caso aqui, nós não temos a temperatura nem o fator ambiental influenciando, mas nós temos um número de ploidia diferenciado aqui. Então, os machos, os zangões, eles serão haploides, enquanto que as fêmeas, elas serão diploides. Então, aqui a gente tem cromossominhos no pedaço influenciando a sexagem, influenciando qual é o sexo do indivíduo. Mas e na gente? E no ser humano? Esse é mole, né, gente? Quem que é mulher? Quem fala muito, né? Não. Só que não, né? Aqui, coitado, né? Falou tanto que o outro coitado não aguentou. E, Senhor amado, né? Haja paciência. Mas não é o fator conversite aguda, não, moçada. Aqui, ser humano, assim como outros animaizinhos, como, por exemplo, lá em cima, o percevejo, algumas aves, a barata, alguns peixes, galinha doméstica, as braboleta, também mariposa, gafanhotos e outros animais, eles vão apresentar uma determinação do sexo que ela é baseada, olha aí, nos cromossomos. E é hoje, moçada, é hoje que a gente vai falar sobre essa determinação do sexo, mais especificamente sobre a determinação cromossômica do sexo. Então, bora lá! Então, quando a gente fala diferença no sexo entre macho e fêmea, e que temos ali cromossominhos que vão estar fazendo essa diferença, a gente vai chamar esses cromossomos que fazem toda a diferença, que são a cereja do bolo, de cromossomos sexuais. Também podemos chamar de heterossomos, já que são os cromossomos diferentes nos homens e nas mulheres, nos machos e nas fêmeas, ou heterocromossomo, ou também alossomos. E, moçada, nós temos ali que, dependendo qual é o animal, eles vão ter cromossomos sexuais diferentes. Nem todos vão apresentar como cromossomos sexuais
o X e o Y, como acontece na espécie humana. Então, dependendo qual é esse par cromossômico sexual, nós vamos ter um determinado sistema de determinação do sexo. Então, a gente vai dar o nome desse sistema de determinação de acordo com o cromossomo sexual, de acordo com o heterossomo, beleza? E vamos começar, né? Vamos começar com aquele que é o mais carne de vaca pra gente, que é aquele que a gente conhece, que é o nosso sistema de determinação cromossômica do sexo. Que como nós temos ali o X e o Y, nós temos um sistema que é chamado de sistema, olha lá, X e Y. Eu falo, gente, biologia é o que há, né? Ela quer facilitar a nossa vida. Às vezes dá aquela valorizada, um nome meio estrambólica, mas no geral ela vai facilitar a nossa vida. Então, esse sistema XY, ele vai estar presente não só na espécie humana, como também nos mamíferos, outros mamíferos, vai estar presente também em alguns insetos, alguns anfíbios, algumas plantas também vão apresentar, olha aí, esse sistema de determinação cromossômica do sexo, esse sistema XY. E, gente, vamos falar da nossa espécie, né? Inclusive, vamos colocar o nosso número cromossômico. E vamos começar por eles. Por vocês, meninos. Pode ser? Pode? Então, bora lá! Porque os homens, moçada, eles vão apresentar 44 cromossomos que são chamados de autossomos e o par cromossômico sexual, que são 2, né? Par, né? Então, 2 cromossominhos sexuais. Somando 44 mais 2, 46 cromossomos, que é o número de cromossomos que nós temos, é o número de cromossomos da espécie humana. Então, gente, só para dar aquele remember de conceitos básicos em genética, autossomos são aqueles cromossomos que são iguais tanto nos homens quanto nas mulheres. O que vai diferenciar? É lá aquele parzinho 23, é aquele cromossominho XX na mulher e, olha aí, XY no homem. Então, como que a gente pode representar essa quantidade de cromossomos autossomos e sexuais? A gente costuma colocar a seguinte fórmula: 44A, que representa os autossomos, mais XY, que já que nós estamos falando de homens, esse seria o par cromossômico sexual. Uma outra forma seria 2A, XY, porque esse A representa o conjunto haploide de autossomos, então nós temos 2 conjuntos haploides de autossomos, já que nós somos diploides, né? XY, ou simplesmente coloca lá a quantidade total de cromossomos, que seriam 46, XY, que seria o par cromossômico dos meninos, dos homens, beleza? Ai, não tô entendendo, tá meio esquisito, Pro, calma. Vamos olhar então aqui um cariótipo, que é esse conjunto de cromossomos organizados. Então, a gente tem aqui desde o par 1 até chegar lá no par 23. Então, do par 1 até chegar aqui no par 22, esses cromossominhos, eles são iguais no macho e na fêmea. Portanto, eles são os autossomos. Já aqui nós temos aquele par que é diferentão. A fêmea não tem XY. Então, esse daqui que vai ser diferente no macho e na fêmea é o par cromossômico sexual. Nós também podemos chamar de heterocromossomos ou heterossomos ou alossomos. Se eu contar 1, 2, 3, 3 pontinhos, né? Até 44, então 44 autossomos, 44A mais XY. Ou 2A, 2 conjuntos haploides autossômicos XY. Ou simplesmente vamos colocar o total, então o tudão, 46 XY. Beleza? Vamos ver então agora como que ficaria nas mulheres. Agora é a nossa vez, gente. Bora lá! Mulheres, 44 autossomos, mesma coisa, né? Já que seriam aqueles cromossomos iguais no homem e na mulher, mais 2 sexuais. Quem são eles? O XX, mulher tem XX.
E posso, além de representar como 44A autossomos mais XX, 2A, XX, dois conjuntos haploides autossômicos XX, que seria o par cromossômico sexual, e uma outra forma, 46XX. Bora lá ver os cromossominhos das meninas, de nós, mulheres. Então, olha só, do par 1 de novo, repetindo em mais uma vez, até o par 22, igual, tudo carne de vaca. Tem no homem e tem na mulher. Autossomos. Par 23 é o diferentão, lembra? Nos meninos que a gente viu anteriormente, era um X e um Y, um X grandão e um Y pequenininho. Um X só. As meninas, elas apresentam 2X. E meninos, vou ter que brincar, não vai ter jeito, né? Não fiquem bravos. Mas, gente, para as mulheres não serem ainda mais tops, mais superiores, já que nós temos 2X, 2 mega hiper cromossomos gigantescos, um desses X, ele vai estar altamente espiralizado, altamente condensado na intérfase, e ele vai estar, portanto, inativo, formando, quando a gente vai fazer uma coloração, uma massa chamada de corpúsculo de Barr. Olha aqui, ele aqui. Então, nós vamos ter apenas transcrição em um cromossomo X. O outro ele vai estar inativo. Isso por quê? Para que a gente tenha uma quantidade, um pool gênico similar do homem e da mulher, já que o homem apresenta apenas um cromossomo X. Isso daqui é o que a gente chama de mecanismo de compensação de dose, que vai igualar a expressão dos genes ligados ao cromossomo X. Joinha? Bom, aí tem um pequeno detalhe quando a gente fala sobre cromossomos sexuais, porque é com base nesses cromossomos sexuais que nós vamos ter a determinação do sexo da prole. Mas quem é que vai determinar no final das contas o sexo do indivíduo? O sexo do filhote ali? Quem? O certo seria as meninas, né? As mulheres, já que nós é que vamos estar lá carregando 9 meses, 40 semanas esse bebê dentro do ventre. Mas vamos ver se somos nós que realmente determinamos o sexo da criança, que seria por justiça? Vamos ver? Então, olhando para cá, nós temos um homem, uma mulher. Lembrando que o homem tem 44 autossomos mais XY, que é o par sexual. Mulher, 44 autossomos mais XX, que é o par sexual. Quando vai ocorrer a meiose, nós vamos ter a formação dos gametas, nós vamos ter a redução pela metade. Então, as mulheres, elas vão formar gametas que vão ter 22 autossomos, mas o cromossomo sexual, e como ela apresenta os dois cromossomos iguais, são homólogos, nós vamos ter a formação de apenas um tipo de gameta. Quando nós temos a formação de apenas um tipo de gameta, que é o gameta que carrega o X, nós vamos chamar de sexo homogamético. Então, homo mesmo, só vai formar um tipo de gameta. Agora vamos ver os meninos, os hombres. Então aqui a gente vai ter X e Y, nós temos aí um par heterólogo. Então quando vai ocorrer a meiose, nós vamos ter tanto gametas que vão carregar o X, como também gametas que vão carregar o Y. Como nós vamos ter a formação de dois tipos diferentes de gametas, nós vamos chamar o sexo masculino de sexo heterogamético. Hetero, diferente, realmente. Eles vão formar dois tipos diferentes de gametas. Lembrando, um que vai carregar o X e um que carrega o Y. Então, agora vamos lá para o canal da biologia, que é o cruzar. Vamos fazer o cruzamento do gameta feminino com o masculino. Então, se por um acaso esse feminino se unir com o gameta masculino que carrega o X, vai originar menina. Aqui de novo, ó, pegou o X, cruzou com o gameta que está carregando o X. Nós temos a formação de
menina. Mas agora, se pegar esse mesmo X, olha aí que carne de vaca, tudo igual, gente. Se pegar esse mesmo X e juntar com o gameta que está carregando o Y, olha aí, gente, o que vai dar no pedaço? É Bart Simpson, gente, é menino. Então, olha aí, quem que vai ser o responsável por determinar o sexo do filho? São os homens, gente. Olha que injustiça. A gente que carrega o bichinho na barriga, mas são, olha ali, os paps que vão identificar, que vão determinar o sexo da criança. Por quê? Porque são eles o sexo heterogamético. São eles que vão produzir 2 tipos diferentes de gametas. Então, se ele enviar o X, é mulher. Se ele enviar o Y, vai ser menino. Então, olha aí, não tem jeito, não tem choro nem nada. Homens determinam o sexo da criança. Beleza? Bom, moçada, mas a gente não tem só esse sistema XY, não. A gente tem outros, como por exemplo, olha aí, esse sistema aí chamado X0. E é zerinho aqui porque vai ter um cromossomo X sexual e ausência do outro. Então não tem, olha aí, o Y. Aqui, as fêmeas elas vão ser XX, como na espécie humana, porém os machos eles serão X0. Só vai ter um cromossomo sexual. Olha aí. Então, vamos supor que esse aqui seja um macho, né? E essa daqui é fêmea. Eu sei que é macho por quê? Porque parece um macho? Não, porque ele tem o cromossomo sexual apenas um X. E aqui eu sei que é fêmea porque, porque ela tem jeitinho de fêmea. Não, porque apresenta 2 cromossomos sexuais X. E aí, galera, na hora de formar os gametas, essa fêmea, ela só vai produzir um tipo de gameta, já que ela apresenta par de cromossomos homólogos aqui no par cromossômico sexual. Ela vai produzir um único tipo de gameta e ela é considerada, então, o sexo homogamético, já que ela vai produzir um único tipo de gameta. Agora, esse rapazote aqui, esse gafanhoto, ele como vai ter a possibilidade de produzir 2 tipos diferentes de gametas, um que vai carregar o X e o outro que não carrega, ele é o sexo heterogamético. E aí, quem é que vai determinar o sexo da cria ali embaixo? Então, fazendo lá o cruzamento, se esse se juntar com esse, vai dar fêmea. Se esse se juntar com esse, vai dar o quê? É macho no pedaço. Então, de novo, mais uma vez e novamente, da mesma forma que lá no sistema XY, em que o macho é o sexo heterogamético e por isso é o macho que determina o sexo, aqui no sistema X0 também vai ser o macho. Por quê? Porque ele é o sexo heterogamético. É ele que vai produzir 2 tipos diferentes de gametas. Mas, quem é que vai fazer parte desse sistema X0, em que o macho só tem um X? Então, quando ele for produzir os espermatozoides lá na meiose, metade deles carrega um X, metade carrega 0. Não, nada de cromossomo sexual. E a fêmea, que é 2X, ela vai produzir ovócitos que carregam apenas o cromossomo X. Nós temos como principais representantes ela, é a temida, é a vilã do Velho Oeste e de todos os demais lugares do mundo. É a barata. Mas temos mais, gente. Nós temos, por exemplo, percevejos, temos também gafanhotos, alguns besouros e nematóides. Tem mais, Tem. Nós temos um sistema que ele é chamado de sistema ZW. Aqui a gente tem o contrário. Até então, nós vimos as fêmeas como sendo o sexo homogamético e os machos como heterogaméticos, sendo os machos, portanto, os responsáveis por determinar o sexo da prole. Aqui não, gente. Aqui é diferentão. Aqui nós vamos ter o macho como sendo ZZ e a fêmea como sendo ZW. Então, olha aí,
A fêmea, ela é o sexo heterogamético. Quem vai fazer parte desse grupo? Vai ser as mariposas lindas, maravilhosas, exuberantes, as borboletas, alguns peixes e temos também aí algumas espécies de aves. E aqui, quem é que vai determinar o sexo mesmo? Vamos ver? Tirar a prova real? Então olha aí, aqui a gente vai ter os cromossomos sexuais, né? ZZ, macho, ZW, fêmea. Então, aqui par de cromossomos heterólogos, par de cromossomos homólogos. Então, se é homólogo, quantos tipos diferentes de gametas que vai produzir? É um, né, gente? É o Z. Já aqui, por ser dois cromossomos diferentes, nós vamos ter a produção de, olha aí, dois tipos de gametas diferentes. Um que vai carregar o W e um que vai carregar o cromossomo Z. E aí, quando se juntar esse com esse, nós vamos ter a produção de um macho. Ah, não, mas foi esse que se juntou com esse, então nós vamos ter a produção de uma fêmea. Portanto, quem é que foi o responsável por determinar o sexo da prole? Babies, filhos? É a fêmea, isso aí, já que ela é o sexo heterogamético. Então, gente, toda vez, eternamente, sempre, quem determina o sexo da prole, da criança, dos baby filhos, é o sexo heterogamético, beleza? Terminou? Calma, gente, estamos chegando, porque temos ali ainda mais um sistema, que é o sistema Z0, que acontece com galinhas domésticas e também vai acontecer com alguns répteis. Então aqui a gente vai ter o macho também como sexo homogamético e a fêmea que vai ser o sexo heterogamético. Assim como acontecia com o sistema X0, aqui a fêmea ela vai ter um cromossomo sexual e zero, e ausência do outro cromossomo sexual. Como é a fêmea que é o sexo heterogamético, é ela que vai determinar qual é o sexo da prole. Então aqui, só pra gente dar aquele remember, sexo XY, a fêmea XX, macho XY, acontece nos seres humanos, nos mamíferos, alguns insetos, alguns anfíbios e também algumas plantas. X0, mesma coisa, é a fêmea, o sexo homogamético e o macho heterogamético. Só que aqui o macho ele vai ter a presença de um cromossomo sexual e a ausência do outro. ZW, presente nas brabuletas, nas mariposas, algumas espécies de peixes e também nas aves. Temos ali, agora contrário, é diferentão no pedaço, porque o macho é ZZ e a fêmea é ZW, é a fêmea, o heterogamético, é ela que determina o sexo. E aí, similar, nós vamos ter o sistema Z0, que vai acontecer com as galinhas domésticas e também nos répteis. Macho homogamético, ZZ, fêmea, presença do cromossomo sexual, ausência do cromossomo sexual. Fêmea heterogamético, fêmea vai determinar o sexo. Joinha? E agora? Estamos quase chegando, moçada. É o último, é as abelhas no pedaço. Aqui a gente vai ter um sistema chamado de haplodiploidismo ou haplodiploide ou diplohaplobionte. É um ciclo diferentão. Porque aqui, moçada, vai ser fêmea aquelas que vão apresentar duas ploidias, que vão ser diploides. Serão machos aqueles que vão apresentar uma ploidia. Eles vão ser haploides. Como que isso acontece, Pro? Então, quando a fêmea ela vai depositar os seus ovócitos, os seus gametas, esses gametas, eles podem ser fertilizados pelo gameta masculino, originando, olha aí, diploides, originando as fêmeas. Quem são fêmeas? A rainha e as operárias. Mas pode ser que esse gameta ele não tenha sido fertilizado, não tenha ocorrido a fecundação para originar essas fêmeas, rainha e operária. Não! E aconteceu que esse óvulo ele se desenvolveu sem ter sido fecundado.
Então, nesse caso em que ocorre o desenvolvimento sem ter sido fecundado, com a formação de um indivíduo, esse é um processo chamado de partenogênese e sempre, eternamente, que acontece o desenvolvimento do óvulo sem ser fecundado em abelhas, nós vamos ter a formação, olha aí, do zangão. Ai, Pro, mas o que faz com que essa seja a rainha, a top more, e essa daqui seja a operária? E olha, moçada, que inclusive eles apresentam tamanhos diferentes, olha só. A rainha é o supremo, né? É aquela gigantona enorme. O zangão, ele é menor que a rainha e a operária, embora seja fêmea, ela também é menor que a rainha. E olha uma diferença bem importante. A rainha é a única fêmea fértil. As operárias, elas são todas inférteis. Isso acontece devido à alimentação. Enquanto as larvas, que serão as futuras abelhas rainhas, elas são alimentadas com geleia real, rica em proteína, vitamina, carboidrato, ela apresenta excelentes fatores nutricionais, diga-se de passagem. A coitada da operária que vai só lá no lerê trabalhar horrores, ela vai ser alimentada com mel, que é rico em carboidrato, mas é extremamente pobre em valor nutricional. E com isso, ela vai ter a atrofia dos órgãos reprodutores. Então, o que faz uma ser fértil e a outra infértil é a alimentação. Mas as duas são fêmeas, por quê? Porque as duas foram provenientes de um óvulo que foi fecundado. Aqui nós temos o zangão, que é o macho, por quê? Porque ele se desenvolveu por partenogênese, ele se desenvolveu a partir de um óvulo não fecundado. Então, ele é haploide e elas são diploides. Beleza? Joinha, gente? Bom, moçada, por hoje é só. Até a próxima e ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.